Jason Statham está de volta, mas dessa vez ele não vai enfrentar criminosos em uma cidade qualquer. Ele vai entrar em um navio cargueiro, cercado por homens perigosos, sendo perseguido pela polícia e tentando provar que não é o assassino que todos acreditam que ele seja. E tem mais! O filme reúne Jason Statham com o diretor de Alerta Máximo, Jean-François Richet. Ou seja, um astro conhecido por pancadaria pesada e um diretor que gosta de colocar seus protagonistas em situações praticamente sem saída. E agora os dois estão colocando essa fórmula dentro de um enorme navio. Mas será que Mutiny vai ser apenas um filme de ação do Jason Statham? Ou será que estamos diante de um dos filmes mais interessantes da carreira recente do ator? Hoje você vai descobrir sobre o filme Mutiny, que aqui no Brasil recebeu o título de Código Vingança. Então você já sabe, né? Luz, câmera, explosão. Está começando mais um Sem Dublê. Antes de falarmos mais sobre o filmaço de Jason Statham, vamos começar pela história, né? No filme, Jason Statham interpreta Cole Red, que é um ex-integrante das Forças Especiais e antigo policial de Nova York que acabou deixando essa vida para trás e passou a trabalhar como segurança particular. E aparentemente ele finalmente encontrou uma vida mais tranquila, né? Até que tudo vai para o espaço, não tem jeito, né, galera? O cara pode estar morando em Marte, que vem sempre alguém atazanar a vida dele, né? O chefe de Cole é um bilionário chamado Thibault, que é assassinado. E o pior, galera, Cole presencia o crime. Só que existe um pequeno problema nisso tudo. Ele acaba sendo incriminado pelo assassinato, vai vendo só. De uma hora para outra, o homem que deveria ajudar a descobrir quem matou seu chefe passa a ser tratado como o principal suspeito. Então Cole precisa fugir de qualquer maneira e descobrir quem está por trás de tudo isso. É aí que entra o elemento que dá uma diferença para o filme. Durante sua busca, ele acaba embarcando em um enorme navio cargueiro. E o que parecia ser apenas uma fuga acaba revelando algo muito maior. Cole descobre que o assassinato está ligado a uma conspiração internacional. É aí que o caldo engrossa, ou seja, o assassinato do bilionário era apenas a ponta do iceberg, hein? E agora ele está preso em um ambiente cheio de inimigos, enquanto tenta descobrir em quem pode confiar. A própria divulgação oficial descreve o filme como um thriller de ação de alta intensidade, com Cole tentando descobrir a verdade enquanto é perseguido e enfrenta uma conspiração que vai muito além de um assassinato. E conhecendo Jason Statham, galera, você já sabe, né, que essa investigação provavelmente não vai acontecer sentadinho com ele numa salinha tomando apenas um café. Vai ter tiro, vai ter perseguição, vai ter pancadaria e obviamente vai ter Statham ativado no modo porrada, como sempre, né? E o filme não depende apenas de Jason Statham, é claro, né? Ao lado dele está a casca-grossa Annabelle Wallis, conhecida por trabalhos como A Múmia e Peaky Blinders, né? Aquela série que ficou bastante famosa. Ela interpreta Angie Ellis. Deve ser aí uma pessoa que pode acabar ajudando o nosso personagem de Jason Statham, né? Vamos ver aí. Também temos Roland Muller, que aparece como um dos principais nomes do elenco e interpreta o Capitão Marco Madsen. O nome importante é Adrian Lester, conhecido pelo filme Assalto ao Poder de 2016. Filmaço. O elenco ainda conta com Jason Wong, Ramon Tikaram e Arnas Fadaravicius. Quase que eu não falo esse nome. Mas o elenco aí tá recheado de casca grossa, hein? Então temos uma mistura bem interessante de atores britânicos e europeus ao redor de Jason Statham. Mas existe outro nome que merece bastante atenção: o diretor Jean-François Richet. E se você já assistiu Alerta Máximo, talvez já esteja entendendo por que essa combinação chama tanta atenção.
Jean-François Richet, ele dirigiu Alerta Máximo, aquele filme em que Gerard Butler precisa sobreviver praticamente sozinho depois que a situação acaba ficando fora de controle. E existe uma semelhança bem interessante entre os dois filmes. Em Alerta Máximo, o diretor coloca o protagonista em um espaço extremamente limitado. Agora, em Mutiny, ele faz algo parecido, só troca o avião por um gigantesco navio cargueiro. E isso permite criar um tipo de ação mais claustrofóbica, digamos assim, né? Corredores estreitos, escadas, compartimentos, máquinas, pouco espaço para fugir e inimigos aparecendo de todos os lados. O trailer, não sei se vocês já acompanharam, já mostra que o filme pretende explorar bastante esse ambiente, com cenas de combate corpo a corpo e confrontos dentro da estrutura do navio. Vai ser top demais, galera. E aqui existe um detalhe que eu acho ainda mais interessante. Jason Statham também é o produtor de Mutiny. Ele produz o filme ao lado de Mark Button através da Punch Palace Productions, que é a produtora dele. Pra quem não sabe, ele é dono de produtora aí, galera. Então não é simplesmente um projeto em que Statham recebeu o roteiro e entrou pra interpretar o protagonista e pronto. Não, ele também tá envolvido totalmente na produção. E isso aí pode indicar que o ator tem um interesse especial em manter esse tipo de cinema de ação completamente vivo, hein? E até o momento, galera, não existe nenhuma declaração pública de Jason Statham dizendo algo relacionado ao filme, ou falando alguma coisa assim em alguma entrevista. A única coisa que tem é nas redes sociais dele, onde ele fica fazendo bastante divulgação sobre o filme e mostrando alguns produtos personalizados relacionados ao filme Mutiny. Pra quem segue ele nas redes sociais, vai ver bastante coisa do filme Mutiny por lá. Agora vamos para a parte mais importante, né? Que são as datas de estreia. Como assim datas de estreia? Preste atenção, anotem aí, galera, porque nos Estados Unidos, o filme Mutiny chega aos cinemas em 21 de agosto. Dependendo do dia que você está assistindo esse vídeo, o filme já lançou nos Estados Unidos. Já aqui no Brasil, o filme, como recebeu o título de Código Vingança, chega aos cinemas em 10 de setembro de 2026, um pouquinho longe ainda, né? A data brasileira foi divulgada oficialmente pela Paris Filmes, e o filme terá aproximadamente 1 hora e 35 minutos de duração, ou seja, nada daquela história de 3 horas para contar uma história que poderia ser resolvida em 1 hora e meia. É ação direta ao ponto, como eu já disse. Mas, afinal, o que podemos esperar de Código Vingança? Primeiro, muita ação física. O trailer mostra que o filme pretende apostar bastante em combate corpo a corpo, armas e confrontos em espaços apertados. Segundo, uma história de conspiração. Cole não está simplesmente procurando o assassinato do seu chefe. Quanto mais ele investiga, maior fica o problema. Terceiro, um ambiente diferente para o Statham. Nós já vimos o ator em carros, prisões, cidades, aviões, submarinos e até enfrentando criaturas gigantes como megalodontes. Agora ele está preso em um enorme navio cargueiro e esse cenário pode ser um dos grandes diferenciais do filme, hein? Também existe uma comparação que já apareceu nas primeiras impressões sobre o trailer. A ideia de um tipo de duro de matar no navio. Um homem praticamente sozinho, cercado de inimigos e usando o próprio ambiente para sobreviver. E se o diretor conseguir aproveitar bem esse espaço, podemos ter algumas sequências de ação realmente memoráveis, hein? Mas agora chegamos à pergunta que realmente importa. Será que Mutiny pode ser o filme que vai recuperar aquela sensação dos grandes filmes de ação dos anos 80, 90 e começo dos anos 2000? Porque pense comigo, galera. Jason Statham, um diretor conhecido por colocar seus protagonistas em situações extremas. Um navio gigantesco, uma conspiração internacional, pancadaria, perseguições e apenas 1 hora e 35 minutos para contar tudo isso? Não parece que o filme está tentando reinventar o cinema de ação. Parece que ele quer fazer uma coisa muito mais simples. Lembrar porque a gente gosta desse tipo de filme. Tá enraizado dentro da gente, né? E talvez essa seja justamente
justamente a maior aposta de Código Vingança, porque Jason Statham já fez praticamente tudo, como eu já falei aqui. Já foi motorista de fuga, assassino profissional, mercenário, agente secreto, policial e até enfrentou o tubarão gigante. Agora ele vai enfrentar um navio cheio de criminosos e tentar descobrir quem armou para ele. Agora eu quero saber de você, será que Jason Statham ainda consegue entregar um daqueles filmes de ação que fazem a gente sair do cinema pensando: é isso que eu estava falando? Era disso que eu estava falando. A resposta começa a aparecer quando Código Vingança chegar aos cinemas. E anotem aí, galera, o filme chega nos cinemas aqui no Brasil 10 de setembro, hein? Não percam! E se você é fã de Jason Statham, ação e daquele cinema que não perde tempo, esse filme definitivamente merece ficar no seu radar, hein? Eu sou o Eduardo e você está no Sem Dublê, porque aqui eu falo de filmes de ação, sem filtros, sem frescura e, claro, sem dublê.